Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa sexta aula da disciplina de trocadores de calor. Hoje vamos falar um pouco sobre o fator de incrustação. A gente já viu um pouco nos exercícios, da lista, esse fator sendo aplicado, mas vamos comentar um pouquinho mais sobre o que é isso. Então, na prática, a superfície de troca de calor não permanecem limpas por muito tempo. Eu comentei que os condensadores têm que parar, abrir o equipamento, fazer a limpeza volta e meia, especialmente quando tem um fluido sujo, como água do rio, entrando, né? E com o passar do tempo, o resultado do acúmulo de depósito na superfície reduz o desempenho deles, né? Essa deposição é conhecida como incrustação. Cria uma crosta ali mesmo, né? A gente vai ver um pouco sobre os tipos que a gente tem, né? Deposição do material ocasiona no aumento da resistência de troca térmica e, consequentemente, a redução da taxa de calor. Esse aumento de resistência é de natureza condutiva. Eu coloquei em algum canto aqui no slide. Perda de carga também é afetada, porque eu tenho um tubo. Eu comecei a ter incrustação por dentro, né? Vamos dizer que isso aqui tudo é incrustação. A minha área de seção transversal do tubo reduziu bastante, por onde o fluido tem para passar, né? Então, seria como se eu tivesse um diâmetro efetivo menor, por conta da incrustação. E isso vai aumentar bastante a minha perda de carga, né? Então, eu vou aumentar por conta disso e também por conta da redução da área de passagem e também porque eu vou ter um aumento na rugosidade da superfície. Essa incrustação, geralmente, ela não é lisa, como um tubo de inox, né? Seria. Então, eu vou ter rugosidade aumentando. Então, eu vou ter dois efeitos aqui, né? A rugosidade vai ser mais sentida quando dependendo do número de renos, né, a gente vai sentir mais a rugosidade. Tem correlações mais simples que não levam em consideração a rugosidade, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, na maior parte dos trocadores, ela é inevitável. A gente tem que levar em consideração ela na hora do projeto. Então, dimensionar um trocador, superdimensionar um trocador, para durante a operação, quando ocorrer a incrustação, ele não baixar do especificado em projeto, né, do requerido em projeto. Então é um cuidado que a gente tem que ter. O tipo mais comum é a deposição de sólidos no fluido. Então aqui a gente tem alguns tipos, né, de fluido, que é a deposição parafina, carbonato mais sílica. Ela vai preenchendo o tubo, né, vai reduzindo bastante aqui a área. Então volta e meia eu tenho que fazer a parada do meu equipamento e limpar isso aqui. Né? Então se deve principalmente à água maltratada. E aqui é uma estimativa que eu encontrei de material, se não me engano, do Polo, da USC, com essa fonte, né, que estimado a perda de 5 bilhões por ano em termos de custos, né, por incrustação em trocador de calor, ou por ter que parar para fazer a limpeza, ou superdimensionamento, ou custo de bombeamento que aumentou, né? Então, essa é uma estimativa. Outra forma que a gente tem é por incrustação química, né? Eu posso ter incrustação biológica por algas crescendo nos trocadores, né? A gente vai ver um pouco depois o tipo a tipo. E aqui umas fotos de incrustação de tipos, né, ocorrendo. Então, num trocador de placas, eu tenho que fazer a abertura e a limpeza dele, né, para remoção. Aqui, um trocador tubular também, fazer a remoção. Essa daqui é do tubo da UTLB, ali do Complexo Jorge Lacerda. Numa parada de manutenção, eu consigo ver aqui incrustação e a parte de corrosão das chamas, provavelmente a chama muito quente, muito próximo, né? E cinzas batendo, aqui eu tenho furos. Então, nessas paradas de manutenção, se eu não consigo recuperar o tubo, eu tenho que cortar ele e soldar um tubo novo no lugar. Aqui pode ser provavelmente ou na parede d'água ou no superaquecedor. Né? E a sujeira na parte do casco, num trocador casco-tubo. Então é bem mais difícil fazer a limpeza no casco-tubo se a sujeira, a incrustação está na parte do casco. Eu tenho que abrir todo o equipamento e fazer a limpeza por fora, tubo a tubo. Se é a limpeza interna dos tubos, é mais fácil de fazer.
né? Eu vou ter umas vassourinhas ou umas pistolas de alta pressão, ou tem até umas brocas que fazem a remoção se o sólido é um pouco mais duro, incrustado, né? Eu passo uma broca para ir quebrando ele, né? Então eu vou fazendo a limpeza periódica na parte do tubo. É mais fácil de fazer que a periódica na parte do casco. Aqui um exemplo, antes, as incrustações que a gente tem, né? Essa espécie de lodo. E depois, né? Os tubos brilhando. Aqui no trocador casco-tubos. Mais comparação aqui, incrustação bem pesada, né? Bem violenta. E os tubos limpos depois. Isso aqui vai reduzir muito a taxa de transferência de calor, incrustação dessas. O efeito sobre a perda de carga, como eu comentei, né, mais trocadores são retirados para limpeza por conta da perda de carga, porque aumentou muito a minha potência da bomba, né, de bombeamento de água aqui por dentro do fluido, por conta dessa resistência maior aí de diâmetro reduzido ou rugosidade, do que por não satisfazer demandas térmicas. Certo? Então, tem esses dois efeitos, diminuição do diâmetro e rugosidade. Como é que ele vai funcionar, né, o fator de incrustação? Elas vão representar uma resistência adicional esse aqui veio sobrando, de natureza condutiva. Então, condução. Isso é uma resistência de condução. O efeito líquido dessas acumulações na transferência de calor é representado por um fator de incrustação. Isso aqui a gente pode pegar de uma tabela, né, valores típicos. E o Sengel ele não usa aquela relação que eu falei numa aula de exercício, mas aqui o meu R seria em unidade de resistência, que é o meu Kelvin watt por watt, né? Se eu tenho metro quadrado, a gente coloca daí o R em duas linhas. Ok? Como o livro não usa essa notação, se vocês quiserem não usar também, tranquilo. Aqui em alguns exemplos eu também não coloquei, mas tem que levar em consideração que esse R, a unidade dele, o R desse fall aqui da incrustação, é diferente desse R. Convectivo, condutivo, convectivo interno. É diferente em termos de unidade. Ele é metro quadrado, Kelvin watt. Os outros são só Kelvin watt. Ok? Então eu tenho que colocar uma área para conseguir colocar tudo na mesma base de unidades, né? Eu tenho que somar a mesma unidade em todos os elementos. Então, se vocês não quiserem colocar isso aqui, tudo bem, mas coloquem a unidade que estão trabalhando para fazer as contas. Porque isso aqui é bem passível de erro, né? Considerar tudo a mesma unidade e se confundir. Então, uma coisa que seria fácil é o meu R normal, é a resistência térmica em Kelvin por watt, R' é metro Kelvin watt, e R duas linhas daí metro quadrado Kelvin watt, que nem está aqui. É uma forma de diferenciar. Alguns livros usam essa notação, o Sengel não usa. Então, cuidem. Ok? Então, onde R é o fator de incrustação e não resistência. Né? Ou seria uma resistência em relação à área. E A é a área de superfície onde há o acúmulo. Daí pode ser a área interna ou a área externa do tubo, dependendo se a incrustação é interna ou externa. Se eu substituir as resistências térmicas pelo que a gente viu por uma tubulação, né, o tubo aqui, a condução na parede do tubo, eu vou ter essa relação. Né? Se eu considerar que a condutividade térmica do material é muito elevada e desprezar a resistência térmica do tubo, né, as diferenças de diâmetro são muito próximas, condutividade alta eu corto aqui, eu vou ter essa relação. Aqui é só simplificações, hein, pessoal? A equação base a gente já viu ali. Se eu considerar que a espessura é desprezível, a gente corta as áreas daí, né? Porque a gente está trabalhando tudo com a mesma base de área. Eu corto a área que está aqui e as áreas que estão aqui. Eu vou ter daí que o meu coeficiente global de transferência de calor vai ser uma relação entre a condutividade interna, externa e essa resistência adicional, né, no cuidado com unidade,
de incrustação. Se eu tiver nos dois lados, eu tenho que colocar dois fatores de incrustação na equação. Tá? Eu tenho que colocar este e este fator, né? O interno e o externo. E se eu tiver que levar em consideração também a condução na parede, eu coloco aqui a condução, a resistência de condução na minha equação. Aqui seria a forma geral que apareceu no Sangel. Eu botei aqui. Ela está ao contrário, né? Que eu estou trabalhando com o A aqui é só 1 sobre o A. Eu só coloquei 1 e inverti tudo. Né? A minha resistência estava embaixo, foi para cima, e aqui eu tenho o somatório das resistências, né? Com convecção interna, incrustação interna, condução na parede, incrustação externa e convecção externa. Isso aqui a gente já fez vários exercícios desse modelo, é só ir desenhando as resistências térmicas. Aqui eu tenho incrustação, condução, incrustação, convecção. Né? É fácil, façam um desenho para não se confundir e é só fazer o passo a passo. Aqui eu tenho alguns modelos, alguns valores típicos para esse fator de incrustação. Né? Não vamos chamar diretamente de resistência, ou chama de resistência em relação à área, né? Que tem daí os dois, as duas aspas ali. Para alguns valores, algumas condições padrões. Então, água destilada, né? Óleo, né? De combustível, refrigerantes líquido, vapor. Daí eu vou colocar esses valores. Eu vi que alguns de vocês viram que o valor é pequeno e ignoraram ele do exercício na última lista, mas se colocar em relação à área e comparar com as outras resistências, ele não é tão desprezível. Né? Aqui, ó, superaquecedor com cinzas particuladas grudando nele. Aqui eu tenho os tubos e as cinzas formando essa incrustação. Eu tenho que realmente levar em consideração. E tem um parâmetro que é bom para analisar, que é o meu fator de limpeza. Muitas vezes eu uso ele em projeto a priori, antes de comprar o meu trocador de calor. Eu considero um fator de limpeza típico, 0,85 é um valor típico, e eu vou projetar para a condição em que a minha operação nominal seria para esse valor de fator de limpeza. Ele tem aqui o coeficiente global de transferência de calor com a incrustação, esse F, e o C de clean, de limpo. Né? Então, o meu valor de projeto é esse aqui. Eu falo, eu tenho que ter esse coeficiente global de transferência de calor para o meu trocador de calor. Daí eu pego esse meu clean e calculo ele usando um valor típico de fator de limpeza. Achando esse valor daí a partir dessa, digamos, engenharia reversa, né? Eu consigo dimensionar o meu trocador. Então ele vai ser superdimensionado para uma condição limpa, uma condição nova, mas ele vai estar numa condição de projeto ideal quando eu tiver esse fator de limpeza. Tá? Eu estou considerando que com o tempo de operação é inevitável que ele vá sujar, que ele vai ter incrustação e ele vai operar numa condição próxima dessa. Né? Daí quando baixar dessa eu vou ter que parar para fazer a limpeza. Daí ele vai baixar da condição de projeto. Então, para um dado valor de cleaning factor, né, fator de limpeza, eu tenho essa resistência total, né? Daí eu consigo conhecer o valor de projeto, o C, que tem que possuir. Daí eu consigo, assim, dimensionar ele em termos de vazão, diâmetro, número de passos, número de tubo. Consigo selecionar ele. Em relação aos tipos de incrustação, né, elas têm suas características morfológicas, como elas foram criadas, uma função de série de particularidades do processo. Então, ela pode ser em relação ao tipo de operação, se é resfriamento, ebulição, condensação, vai ter particulados de forma diferente, né? O tipo de fluido, se é gás, vapor, líquido, a qualidade do fluido, se ele vem água destilada ou se vem água do rio, né? E a aplicação, se é refrigeração, geração de vapor.
E aqui eu tenho algumas classificações. Eu vou passar rápido por cima delas, mas vou disponibilizar o material para vocês lerem com calma depois. Então, posso ter incrustação particulada, que daí eu tenho um acúmulo de partículas sólidas suspensas na corrente, corrente fluido, que vão grudando, né? Caldeira, ela é causada pelo transporte de cinza ou combustível não queimado. É o que a gente viu ali naquele superaquecedor. Bom, as características variam segundo a aplicação. Cristalização, eu vou ter sais inorgânicos dissolvidos na corrente que vão cristalizando na minha superfície. Né? Então, sistemas de água de resfriamento são sujeitos, porque resfriamento é mais fácil daquele sal dissolvido cristalizar, né, do que no aquecimento. Aquecimento, geralmente, ele vai aumentar a solubilidade do líquido quanto àquele sal. Né? Corrosão, se eu tenho um fluido corrosivo ou mesmo alguma água com sais e esse meu sistema ele tem tipos de metal diferentes, pode ser até um aço inox ou um ferro fundido, alguma coisa assim que facilite o processo de corrosão galvânica, né? Então eu vou ter incrustação por corrosão ali dentro. Se tiver contato metais mais diferentes ainda, como alumínio e aço, na mesma situação, na mesma tubulação, daí eu vou ter corrosão mais acentuada ainda, né? Então, resultado da exposição da superfície de troca a fluidos corrosivos ou condições corrosivas, né? Aqui tem algumas condições. Bioincrustação, quando eu tenho deposição ou crescimento de material orgânico, como algas, né? Bactérias, fungos, então isso também vai criar uma resistência de contato, de condução térmica ali nesse meu material. Incrustação por reação química. É diferente da corrosão, né? A superfície de troca não participa da reação, mas ela pode facilitar como catalisador. Mas é parecido também com a cristalização. Isso aqui, eu vou ter reações acontecendo na superfície que vão afetando a minha superfície de troca térmica. Os estágios que eu tenho, daí passando também rapidinho, tem incubação, onde ela é condicionada para incrustação propriamente dita. Então eu tenho a temperatura, o material, o acabamento, rugosidade, né, influenciam no período de incubação. Rugosidade tende a diminuir o período de incubação, porque a rugosidade ela tem algumas, digamos, grãos ou espaços disponíveis para deposição, né, ali. Reentrâncias também favorecem a incrustação de partículas, né? O transporte das substâncias incrustadoras são transportadas para a superfície. A anexação e aderência delas vão grudando na superfície. Né? Tem alguns fatores importantes aqui, densidade, tamanho e condições da superfície. Tem a remoção, uma parte do material é removida imediatamente após a anexação. Ela se dá em função de forças de cisalhamento sobre a superfície aquecida. Tá? Seria uma escamação. E eu tenho envelhecimento. Daí. Estrutura química pode mudar, alterando as propriedades mecânicas e termofísicas. Envelhecimento da incrustação. E eu também posso ter incrustação por geada. Eu passei um pouquinho sobre isso aqui na aula de refrigeração com o pessoal. Mas se eu tenho uma condição onde a temperatura dessa minha superfície é abaixo da temperatura de orvalho para aquele ar ambiente onde o trocador está, ele vai condensar líquido ali e depois, se a temperatura estiver abaixo da solidificação, ele vai solidificar um líquido. Então eu vou ter gelo, formação por gelo. É semelhante a sujeira ou poeira grudando. Aqui é um caso um pouquinho extremo, eu vou ter uma resistência térmica elevadíssima aqui. Né? E é proporcional à espessura de geada. Tem a condutividade térmica, esse F é de Frost aqui, né? Ou Fall mesmo, né? Da incrustação. Então eu tenho esse aumento aqui. Uma resistência adicional à transferência de calor, que é o que a gente está vendo, em termos de incrustação. Certo?
O que mudou aqui, né, dos exercícios que a gente fazia, só a definição, e a gente viu alguns casos, né, mas a gente já estava trabalhando com esse tipo de resistência de incrustação, certo? Aqui tem um exemplo, né? Um trocador de calor bitubular é utilizado para condensar vapor da água, bitubular mais simples, né? A 45 graus, uma vazão de 120 kg por hora. Então, eu converti aqui 0,0333 kg por segundo. O fluido frio é a água do mar disponível a 15 graus, uma vazão de 1,2 kg por segundo, escoando internamente nos tubos. O tubo é feito de aço doce, a condutividade de 45 watts por metro Kelvin, e possui diâmetro interno e externo igual a 22,1 e 25,4. O coeficiente de transferência de calor no lado do vapor é igual a 7.000 watts por metro quadrado Kelvin. Calcular o coeficiente global em condições limpas, é o meu UC. Suja, UF, incrustado. E estimar o meu fator de limpeza, né, que é o que eu falei ali, que geralmente a gente chega pelo projeto a partir dele. Mas a gente também pode obter qual é o fator de limpeza que eu estou tendo em operação naquele momento. Eu calculo qual é o ideal, que seria, e eu calculo depois o real, aqui, com ele sujo. Né? E comparo a condição que deveria ser a ideal com a suja. Né? Então, no fator de limpeza 1, quer dizer que a minha operação é com ele limpo. Ok, vamos lá. Eu coloquei aqui as propriedades propriedades físicas do vapor aqui da água, né, da vaporização a 45 graus e o CP a 20 graus, que daí seria da água do mar. Então, primeiro a minha taxa de calor trocado. Taxa de calor. O que eu vou ter? Meu Q ponto aqui vai ser igual a M ponto H de vaporização, né? Eu sei qual é a minha taxa de vapor condensado e eu sei o meu H para de vaporização desse, né? Isso vai me dar o M ponto é 0.333, né? Assim por diante, vezes esse 2392 kJ por quilograma, não vou colocar as unidades. Isso aqui vai me dar 79,73 kW. Ok? Minha taxa de calor. E a temperatura na saída? Do mar, né? Porque aqui a temperatura é em condições de saturação. Do mar, da água do mar, vai ser M ponto CP delta T igual a esse meu Q, né? O quanto que recebeu aqui o calor do condensado, o quanto que ele teve que perder para condensar aquela quantidade de vapor, né? Eu vou estar ganhando aqui no líquido, né? Então isso vai me dizer que a minha temperatura 2, a de saída, é igual à temperatura 1, a entrada, mais Q M.Cp, eu não vou colocar os valores, vou botar só a temperatura de saída, T2, depois vocês resolvam aqui, 30,89 graus. Então eu tenho aqui a condição de saída. Eu vou colocar as propriedades de uma temperatura média aqui, 23 graus. Deixa eu botar aqui as propriedades. Eu coloquei aqui as propriedades. Então a gente vai achar, a gente já sabe qual é o H0, né? Foi dado qual é o coeficiente convectivo externo. Então a gente tem que achar aqui o HI para jogar naquelas nossas resistências que a gente tem. Só para lembrar, né, em termos da resistência, vamos dizer assim, eu tenho aqui o H0, vamos dizer, que está vindo de fora para dentro. Aqui eu tenho uma de incrustação. Opa, tenho uma convectiva. Aqui eu tenho a de incrustação, condução na parede, incrustação, né, por dentro, e a convectiva interna, meu HI. Então eu tenho que encontrar esse HI. Para isso, então, a gente vai usar uma correlação. Eu usei a correlação
Vamos só botar uma correlação de Gnielinski. Então, vocês podem ver isso aqui no livro do Encropera, tem essa daqui. Mas geralmente eu dou a correlação através do Nusselt, né, que a gente viu, já fez alguns exercícios para isso. Meu Reynolds, essa correlação foi obtida com base no meu Reynolds, né? Eu tenho aqui a minha velocidade média aqui, né, ρ, DI, e isso aqui vai me dar um Reynolds 76.056. Então eu tenho aqui o turbulento, daí eu uso essa correlação e eu chego num HI de 12.236,9 watts metro quadrado Kelvin. Ok, essa é minha convecção interna. E eu preciso encontrar quais são as resistências de contato ali, as resistências de incrustação. Então a gente vai dar uma olhada numa tabela, né? Vamos ver os valores típicos aqui. Eu peguei essa tabela, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Eu estou trabalhando com água do mar, seawater. Eu venho para cá, eu tenho a temperatura até 115. Né? A temperatura média e a temperatura da água aqui é 50, né? Então, eu vou estar nisso aqui. Aqui são temperaturas mais altas, acima de 50, 115 a 205. A gente não está trabalhando nisso, a gente está trabalhando em temperaturas mais baixas. Eu posso até comparar, ver qual é a minha velocidade em metros por segundo da água. Né? Eu tenho a vazão máxima, eu tenho os diâmetros da tubulação. Mas, nesse caso, os dois valores de incrustação são iguais aqui, né? 0,000088. Então eu vou usar para o meu interno e para o meu externo. Vamos colocar assim. Eu prefiro usar essa relação. Eles vão ser iguais a 0,0008. Faltou um zero. São 4. 0,88. Qual é a unidade disso aqui? Em metro quadrado, Kelvin, watt. Então, vou usar esse valor para os dois. Como é que eu vou fazer agora? Eu preciso calcular aquela relação em termos dos valores da resistência térmica, né? Então, eu vou ter uma relação que vai ser 1 sobre U limpo, que eu já dei uma trabalhada, né? Em termos das áreas. Depois vocês fazem o passo a passo. Tem o diâmetro externo, HI, diâmetro interno, mais diâmetro externo, LN D0 DI, dividido por 2K da parede, mais 1 sobre H0. Isso aqui é para limpo. O que vai mudar desse para o sujo? Então, 1 sobre o U com incrustação vai ser diâmetro externo, mesma coisa aqui, né? HI DI, mais, vou deixar um espaço aqui, mais diâmetro externo LN D0 DI por 2K da parede. Aqui não é um W, tá? É um subscrito, que é a condutividade da parede. Mais 1 sobre H0. O que me apareceu foram esses duas resistências adicionais ao contato. FI D0 sobre DI. E aqui. Multipliquei tudo por D0, né, pessoal, como vocês observaram. Então, o que tinha D0 embaixo sumiu. Que foi no caso dessas duas finais aqui. É só para dar uma simplificada, né? Então, eu tenho
Isso também, eu estou usando esse, como a gente falou, né, esse coeficiente global, ele é em relação a uma das áreas, né? Então, sumiu ali, sumiu aqui fora também. Eu tenho, então, esses dois valores de U que eu encontrei, fazendo as substituições adequadas, igual, vou colocar aqui para depois, se vocês quiserem resolver para comparar, o limpo, 3621,9 watts metro quadrado Kelvin, e o sujo 2149,6 watts metro quadrado Kelvin. O meu fator de limpeza, o cleaning factor, né, que é por definição esses três iguais aqui significa três tracinhos, né, um igual com um tracinho a mais significa que é a definição dele é o sujo pelo limpo. O limpo sempre vai ter um coeficiente global maior, então isso aqui vai ser sempre menor que 1. Isso vai me dar um CF igual a 0,593. Bem abaixo, né, de um valor típico de 0,85. Então, realmente, isso aqui já está operando numa condição bem indesejada, né? Ele está operando com um pouco mais da metade do que seria a capacidade desse trocador de calor. Certo? Pessoal, hoje a gente viu um pouco do fator de incrustação, né? Estamos chegando no final aí da nossa disciplina. Na próxima aula eu vou passar a parte de seleção, né? Algumas especificações, princípios de projeto, mas é a parte de seleção de trocadores de calor. E depois a gente vai focar em exercícios, se preparar para a segunda avaliação, né? E chegamos ao fim. Um abraço, gente. Até a próxima.